Olá, oitavo ano, aqui quem fala é o professor Lucas e estamos na última semana do PET 2, a semana 6. Nessa aula 1, começamos trabalhando com construções geométricas de polígonos. Então nessa aula aqui eu vou apresentar para vocês um pouquinho desse PET e como resolve os exercícios que a gente tem para a semana. Primeiro a gente vai trabalhar com os temas de quadriláteros, que são polígonos convexos que possuem 4 lados, segmentos de reta de contorno. E os vértices são os pontos de encontro entre dois lados. Os quadriláteros possuem duas diagonais, segmentos de retas cujas extremidades são dois vértices não consecutivos. Os ângulos internos são determinados por dois lados consecutivos e somam 360 graus. Os quadriláteros mais conhecidos são quadrado, retângulo, losango, trapézio, paralelogramo. Pessoal, cada um desses quadriláteros aqui eles vão ter algumas propriedades específicas, mas o que está sendo explicado aqui é tudo igual para eles, né? Os quadriláteros, então, eles são polígonos convexos, ou seja, são polígonos fechados de 4 lados, e aí, entre um lado e o outro, a gente tem um ponto que a gente chama ele de vértice, e entre um lado e o outro, existe um ângulo aqui que é determinado por esse vértice. As diagonais é como se fosse um risco aqui, ó. Deixa eu pegar o desenho. É como se fosse uma reta que a gente tem que liga um vértice ao outro. Então, no caso desses quadriláteros a gente tem duas diagonais. Então, no caso do quadrado aqui, a soma de a soma de todos os ângulos internos de todos os quadriláteros vai dar um valor único, que é 360 graus. Mas, pessoal, aqui no quadrado a gente tem todos os ângulos internos igual a 90 graus. E aí essas duas diagonais aqui e os 4 lados têm a mesma medida, tá? Então, isso aqui é L, aqui vai ser L, aqui vai ser L, aqui vai ser L. Outra coisa que a gente tem no quadrado é que o quê? Como os lados são iguais, o perímetro desse quadrado, ou seja, a soma de todos os lados, vai ter um valor de 4L. E a área vai ser o quê? A área é igual a base vezes a altura. Então, a área vai ser igual a L ao quadrado. No caso do retângulo é a mesma coisa, pessoal. A gente tem todos os ângulos internos aqui igual a 90 graus, ou seja, dois lados aqui é perpendicular aos outros dois lados. E aí, pessoal, a gente tem duas diagonais aqui também da mesma forma. E essas diagonais vai ser um vértice sendo ligado ao outro vértice. E, no caso aqui, a gente tem medidas diferentes nesses lados aqui, ó. Se aqui é y, aqui vai ser y. Se aqui é x, aqui vai ser x. E aí o perímetro desse retângulo é a soma de todos os lados. No caso aqui, y mais y, x mais x. Então, o perímetro do retângulo seria o quê? O perímetro do retângulo vai ser igual a 2x mais 2y. E a área do retângulo é igual a base vezes a altura. No caso aqui, x vezes y. Tudo bem, pessoal? Então, a gente já viu a área do quadrado e do retângulo. Agora, vamos para outra figura aqui, que é o losango. O losango tem as mesmas propriedades do paralelogramo, é quase um quadrado, a diferença são os ângulos internos. Aqui, então, no losango a gente tem todos os lados iguais. A gente tem que essas duas diagonais aqui, além de ser diagonais, são bissetrizes desses ângulos. E esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Então, os ângulos opostos são iguais, nesse caso. E esses dois ângulos opostos são iguais. A soma de todos os ângulos vai dar 360 graus. Tá bom, pessoal? No trapézio aqui, a soma de todos os ângulos internos também vai dar 360 graus. Só que a gente tem aqui, ó, essa reta aqui é paralela a essa reta aqui. Essas duas outras retas não são paralelas. Temos duas diagonais também. E aí o tamanho dessas diagonais aqui são diferentes dos casos anteriores. O paralelogramo é como se fosse um retângulo, com a diferença dos ângulos.
não são ângulos de 90 graus mais. Agora aqui, ó, no paralelograma é igual no losango. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo e esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Os ângulos opostos são iguais, né? Temos duas diagonais aqui também, né? E os lados, a gente vai ter esse lado aqui x, esse lado aqui sendo x, esse lado sendo y, esse lado sendo y. Então, o perímetro do paralelogramo é igual ao perímetro do retângulo. A área do paralelogramo é base vezes altura. Então, a área aqui, a gente considera o quê? O tamanho da base, a parte de baixo, e a altura a gente teria que calcular, que a altura é uma reta perpendicular que vai de um lado até o outro. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, é isso aqui. Seguindo, então, para os exercícios. Não, na verdade, tem um ponto aqui, ó, para saber mais. Vamos dar uma lida aqui. Você conhece a fórmula para calcular o número de diagonais de um polígono regular? A fórmula está aqui, pessoal. Então, a diagonal de um polígono convexo une dois vértices por meio de um segmento de reta interno à figura. Então, cada vértice de um polígono regular de n lados tem n-3 diagonais, pois o segmento que pode ser ligado a todos os outros vértices, menos os dois consecutivos e a ele próprio. Portanto, o número de diagonais de um polígono regular pode ser calculado pela fórmula n, que multiplica n-3 dividido por 2. O dodecágono é um polígono de 12 lados e 12 ângulos internos iguais. Quantas são as diagonais do dodecágono? Então, o dodecágono aqui é um polígono de 12 lados, eu quero saber quantas diagonais tem nisso aqui. Aí é só a gente aplicar a fórmula. Por exemplo, n que multiplica n-3 dividido por 2, n é o número de lados. Então, a gente tem 12 que multiplica 12 menos 3 dividido por 2, que vai ser igual a 12 que multiplica 9 dividido por 2. Posso simplificar aqui, então vai ficar igual a 6 vezes 9. 6 vezes 9 dá quanto? 54. Então, tem 54 diagonais esse polígono aqui de 12 lados e 12 ângulos internos iguais. Tá bom, pessoal? Isso aqui é só um exemplo, tá? Que a gente está resolvendo para saber mais. Se a gente tivesse um polígono de 20 lados, a gente ia substituir o n por 20 e ia calcular o número de diagonais dele. As atividades de vocês da semana é o seguinte, pessoal. Vocês têm aqui 5 exercícios. E aí, nessa aula aqui, eu vou explicar como que a gente vai fazer esses cinco exercícios. E vocês façam esses exercícios para a próxima aula. Que aí a ideia é deixar as 3 últimas aulas da semana, terminar isso aqui em 2 aulas, e nas 3 aulas posteriores da semana, vocês fazerem as atividades da avaliação trimestral. Então, vou deixar um tempo para vocês fazerem as atividades de matemática da nossa avaliação trimestral, tá? Para terminar essa semana mesmo, tá, pessoal? Não é para enrolar, não. Então, vamos lá. No paralelograma de vértices A, B, C e D, o ângulo ABC mede 60 graus. Então, esse ângulo aqui mede 60 graus. Determine a medida dos outros ângulos internos, x, y e z, e calcule a medida do ângulo externo. Então, está pedindo aqui, pessoal, para a gente calcular a medida desses ângulos aqui, ó, x, y, z, e a medida do ângulo externo, e só me deu esse ângulo. Pessoal, isso aqui é um paralelograma. Então, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Já acha a medida do y. Esses dois ângulos são suplementares, ou seja, a soma deles vai dar 180 graus. Já achei, então, o x. E aí, esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Então, você consegue achar a medida do z. O z e o e são suplementares, ou seja, a soma deles dá 180 graus. Então, você consegue achar e. Tudo bem, pessoal? Super simples. Existe outra forma de fazer também. Aqui, ó, 60 graus vai ser igual a e. E aí, esses dois ângulos são suplementares, aí você consegue achar o x. Aí, depois, esses dois são suplementares, você consegue achar o y.
E também o que? X e Y e 60 são iguais também. Olha só, muito simples, tá, pessoal? Existem várias formas de você fazer, vai chegar tudo ao mesmo resultado. Número 2. Sabendo que em todo quadrado ou losango, as diagonais são perpendiculares. O que é isso? As diagonais formam um ângulo de 90 graus e são bissetrizes dos ângulos opostos. Calcule o valor de x, y e z. Então, a gente tem nesse exercício apenas quadrados e losangos. As diagonais são bissetrizes e são perpendiculares entre si, ou seja, entre elas aqui, a gente vai ter ângulos de 90 graus. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, se são bissetrizes, quer dizer, se essa diagonal é bissetriz desse ângulo, quer dizer que ela divide esse ângulo exatamente ao meio. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, e essa reta está dividindo esses dois ângulos aqui exatamente ao meio. Então, se a metade desse ângulo é 70, a metade desse ângulo vai ser quanto? Já que eles são iguais, x vai ser igual a 70 também. Então, se eu acho o valor de x aqui igual a 70, olha só, eu sei que esse ângulo todo aqui vai ser suplementar desse ângulo todo aqui. Então, eu consigo calcular o valor de y por isso. Tá? O valor de z está fácil, aqui já é, como as duas retas são perpendiculares, e aqui vai ser igual a 90 graus. Posso usar o teorema de Pitágoras para calcular um dos ângulos aqui? Pode também, tá bom? Eu estou usando apenas as propriedades. Nesse caso aqui, x vai ser igual a quanto? 90 graus, porque as retas são perpendiculares. E aí, pessoal, se está falando que essas diagonais são bissetrizes, quer dizer que essa diagonal vai dividir esse ângulo aqui ao meio, ou seja, aqui é 45, esse ângulo é de 90 graus, então de um lado temos 45, de outro 45. Da mesma forma aqui para o ângulo Y, e da mesma forma para o ângulo Z. Tudo bem, pessoal? A mesma coisa, então vocês conseguem achar aqui, fácil. Aqui a mesma coisa, então, essa reta vai dividir esses dois ângulos aqui ao meio. Então, se divide ao meio, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Então, só igualar as expressões, essa expressão com essa expressão, que vocês acharão o valor de x. Achou o valor de x? Depois eu volto com o valor de x e substituo nessa expressão para saber quanto vale esse ângulo. E aí, se eu sei quanto vale esse ângulo, eu sei que esse ângulo aqui é igual ao ângulo z. Então, eu acho z. Se eu sei quanto vale esse ângulo todo aqui, eu consigo descobrir quanto vale esse ângulo aqui também. Pessoal, esses dois ângulos aqui, eles vão ser suplementares. Então, consigo achar o total desse ângulo, e como essa reta é bissetriz, esse ângulo aqui vai ser a metade do ângulo total. E aqui, nesse quadrado aqui, a mesma coisa, pessoal. Temos 4 ângulos de 90 graus. Olha só. As diagonais são perpendiculares, então eu acho que Z vai ser igual a 90 graus, porque são perpendiculares, tem um ângulo reto aqui. Aí, pessoal, olha só, aqui divide ao meio, então 3x aqui vai ser igual a 45, eu acho o valor de x. Aqui 2y mais 15 graus vai ser igual a 45, então eu acho o valor de y. Tudo bem? Achei o valor de x e o valor de y que está pedindo aqui. Nesse caso aqui da número 3, quais são as medidas dos ângulos de um quadrilátero cujas medidas são expressas por 3x? Tá. As medidas são expressas por essas expressões aqui. Meu objetivo é achar o x e depois achar o valor dos ângulos. Então, eu faço a soma de todos esses ângulos e igualo a 360 graus, porque 360 graus é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Igualei a 360 graus, eu vou achar o valor de x. Eu vou encontrar o valor de x.
Depois que eu tenho o valor de x, eu venho com o valor de x na expressão e obtenho o valor dos ângulos desse quadrilátero. Tudo bem, pessoal? Super simples. Aqui, a mesma coisa, ó. A soma de todos os ângulos aqui vai ser igual a 360 graus. Então, com isso, eu acho o valor de x. Mas está pedindo para eu encontrar a medida dos ângulos. Então, depois que eu achar o valor de x, eu substituo e encontro a medida dos ângulos. Tá? Eu troco o x pelo seu valor. Aqui é a mesma coisa. Agora aqui, ó, observe o quadrado e o retângulo representado abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Resolva. Aí está pedindo na letra A, escreva a expressão algébrica que determina as medidas dos perímetros dessa figura em função de x. Então, olha só, perímetro, a gente vai encontrar o perímetro do quadrado, que são todos os lados aqui são iguais, então aqui é 3x, 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 o perímetro é a soma de todos os lados, então a gente tem o quê? 12x. Aqui, pessoal, no retângulo, a gente tem que esse valor aqui é x mais 4, como seu oposto, e aqui vai ser 8x. Então, o perímetro é a soma de todos esses ângulos. É só vocês colocar perímetro vai ser igual a 8x mais x mais 4 mais 8x mais x mais 4. Soma x com x, soma os termos sem incógnitas e vocês vão ter o resultado da expressão algébrica, tá bom? Agora está pedindo, escreva a expressão algébrica que determina a medida das áreas da figura. Então, da mesma forma, a área aqui vai ser o quê? A área vai ser igual a lado ao quadrado. Aqui, a área vai ser igual a base vezes a altura. A altura é um H aqui, tá, pessoal? H. Base vezes a altura. E aí, vocês vão deixar isso em função de x mesmo. Se a área do quadrado mede 81 centímetros, qual é a área de x nesse polígono? Então, aqui você vai ter uma expressão em função de x que você vai igualar a 81 na letra C. E na letra D, se o perímetro do retângulo mede 26 centímetros, qual é o valor de x nesse polígono? Então, a gente tem o perímetro aqui, a gente vai fazer P igual a 26 centímetros, e aí vai encontrar o valor de x, né? Então, é só passar esse 26 para cá e isolar o x. Pessoal, é isso que a gente tem para essa semana, muito simples. Na próxima aula eu venho corrigindo esses exercícios e aí se vocês tiverem alguma dúvida a gente vai sanando ao longo das aulas para no final dessa semana, né, na aula 3, 4 e 5, o que vocês vão fazer é apenas a avaliação, tá bom? Eu quero que vocês foquem nessa avaliação, no mínimo na área de matemática, vocês têm que terminar isso até sexta-feira. Então um abraço para todos e até a próxima aula.